Olá, minha gente, aqui é o pastor Neilton Rocha. Eu já estou no meu local secreto de oração, mas antes de orar, eu quero, como sempre, ministrar uma palavra aqui ao seu coração. Olha só, Neemias, quando recebeu a notícia que a cidade de Jerusalém estava destruída, os muros derrubados, os portões derrubados, as portas de Jerusalém queimadas, os seus parentes lá na província estavam numa miséria, numa pobreza muito grande, muitos estavam na escravidão, outros estavam mortos. Esta palavra para Neemias, esta notícia foi tão pesada que Neemias caiu imediatamente e ele chorou e lamentou do mês de Quisleu, que é o mês judaico, que para nós é entre novembro e dezembro, até o mês de Nissan Abib, que para nós é entre março e abril. Ou seja, ele chorou e lamentou em torno de 5 meses. O que é intrigante é que Neemias era um grande homem de Deus. E eu fico pensando aqui com os meus botões. Caramba, Neemias era um cara que estava orando, falando com Deus, servo de Deus, fiel. Por que Deus, vendo Neemias chorando e lamentando, com uma tristeza violenta no coração, com uma angústia muito grande, mal se alimentava, quase em depressão? Se fosse nos dias de hoje, os psicólogos diriam que ele teve depressão. O cara ficou chorando 5 meses. E por que Deus, vendo as lágrimas e o sofrimento de Neemias, não fez nada? Porque aquelas lágrimas, elas falavam, lágrimas falam. Quando uma pessoa está chorando, as lágrimas da pessoa revelam o que ela está sentindo. Lágrimas falam. A dor é uma voz, a lágrima é uma voz, a angústia é uma voz. E Deus ouve estas vozes. Por que Deus não mudou a vida de Neemias? Por que, gente? Por que Deus não olhou do céu e disse: Neemias, já tem 30 dias que você está chorando, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, não chores mais. E uma outra coisa, diz a palavra que Deus recolhe as nossas lágrimas e põe no seu odre sagrado, no céu. E se Deus recolheu as lágrimas de Neemias, por que ele não foi lá falar com Neemias, gente? Deixou o cara chorar 5 meses aproximadamente. E este procedimento, observamos que é uma tendência que aparece também no Novo Testamento. Quer ver um caso? Você vai ficar chocado agora, chocada. Uma mãe, ela era cirofenícia, ou seja, para facilitar, ela era estrangeira. Ela era de um outro país, mas ali no Oriente, os países são bem ligados. Às vezes uma fronteira, uma ponte já está em outro país. Ela era de um outro país. E ela saiu do seu país naquela época, mesmo sendo colados países, como por exemplo a Jordânia e outros. O Egito é colado com Israel. Mas ela saiu a pé. Naquela época não tinha ônibus, avião. Ela saiu a pé do país dela, entrou em Israel e ela veio procurando sobre esse tal de Jesus, até que ela chegou em uma casa e disseram: Jesus está naquela casa, é Jesus o Nazareno, está ali. E ela saiu do seu país e veio até Jesus porque ela tinha uma filha que ficava endemoniada e esta menina dava muito trabalho e ela, como mãe, queria a cura da filha, queria a libertação da filha. Então ela veio até Jesus pedir ajuda. E ela contou a história que era de outro país. E Jesus, ao invés de ajudá-la, disse assim: olha, eu fui enviado só para curar as ovelhas perdidas de Israel. Como você é uma estrangeira, eu não posso fazer nada por você. O texto sagrado, eu estou aqui parafraseando, mas o texto sagrado diz assim: Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Aí ela disse: mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Caramba, Jesus não se compadeceu daquela mulher que veio de tão longe.
Aquela determinação estava falando. Aquilo era uma voz que clamava. Mas mesmo assim Jesus não fez nada. Quer ver um outro caso? Uma mulher que ela era rica e ela perdeu toda a sua riqueza e ela era anêmica porque ela tinha um fluxo de sangue, e Jesus estava no meio de uma multidão e ela veio se arrastando na multidão, e Jesus, ao invés de parar a multidão para dizer: olha, vocês não estão vendo essa mulher aí? Essa mulher é uma pobre mulher, ela perdeu tudo que ela tinha, ela está se arrastando, dá licença, deixa essa mulher chegar aqui. Não, mesmo sabendo, porque ele é Deus, ele deixou a mulher vir se arrastando, fez um baita de um sacrifício até chegar nele. Aí eu pergunto a você, por que Deus não respondeu ao sofrimento destas pessoas, às lágrimas destas pessoas, as dores, as angústias, as tristezas, as doenças, não é? Porque alguns estavam doentes, a mulher a mãe que estava desesperada. Por que o Senhor não fez nada, gente? Já que a angústia é uma voz, a tristeza é uma voz, a dor é uma voz, o sofrimento é uma voz, lágrimas são vozes que revelam sentimentos, que revelam o que a pessoa está sentindo. Por que o Senhor não fez nada? Por quê? Eu vou te responder. Porque Deus não é emotivo. Deus não é emotivo. Deus não é como nós. Quando é que Deus responde uma voz? E qual a voz que Deus ouve e responde? Porque Deus ouve todas as vozes. A voz que Deus ouve e responde é a voz da fé. Então, quando a pessoa que está angustiada, ela se aproxima de Deus na sua angústia, e a sua angústia está acompanhada da fé, aí Deus responde. Quando a pessoa está doente, o doente se aproxima de Deus e ele vem com a sua doença e com a sua fé, aí Deus responde. Quando o oprimido se aproxima de Deus e ele vem apresentando a sua opressão e vem com a fé, aí Deus responde. Quando as lágrimas estão acompanhadas da fé, aí Deus responde. Quando a angústia está acompanhada da fé, aí Deus responde. Não por causa da angústia, mas por causa da fé. A fé faz a angústia desaparecer, a fé faz a miséria desaparecer, a fé faz a pobreza desaparecer, a fé faz a doença desaparecer, a fé faz o caroço, o tumor, o cisto, o câncer, a AIDS, o coronavírus, a pneumonia, a bronquite, o câncer de mama, o câncer de próstata, o problema familiar, o problema conjugal, o problema financeiro, o problema econômico. A fé faz a pessoa receber o milagre. Então, nesta terceira semana, eu estou ministrando fé para você. Eu não preciso mais nem orar, porque o angustiado, o entristecido, o doente, o deprimido, a pessoa que está ouvindo esta palavra, ela já está com fé. Então agora, eu convido a você a apresentar a Deus a sua angústia com a fé. A depressão que está atrapalhando a sua vida, mediante a fé. O caroço, o tumor, o cisto, a queda de cabelo, o câncer, a leucemia, esse problema que está atrapalhando, acompanhados de fé, o milagre vai acontecer. Amém? A fé que vai mudar a sua história. Quando Neemias se levantou com fé, o que aconteceu? Ele reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Quando aquela mulher tocou na orla do vestido de Jesus pela fé, o que aconteceu? Ela foi curada instantaneamente. Quando aquela mulher respondeu para Jesus: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Mulher, grande é a tua fé. Pode ir, a tua filha está curada, está liberta. Você que está ouvindo esta palavra é uma oração. Ela é uma oração. Eu estou dizendo a você aqui: apresente o problema que está afligindo a sua vida a Deus agora com fé, porque Ele vai mudar a história da sua vida. É a fé, é pela fé no Filho de Deus. É a nossa fé que vence o mundo.
É a fé em Jesus Cristo que vence o mundo, porque Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Tenha fé nesta palavra, seja sarado agora da pneumonia, da asma, da bronquite, da tuberculose, seja curado agora do câncer da próstata, do câncer de mama, da leucemia, seja curado da AIDS, seja curado desta febre, desta dor no corpo, na carne, nos olhos, nesta dor de cabeça, esta dor nos ossos, esta alergia na sua pele. Seja curado agora do alto da cabeça às plantas dos pés, pela fé. Pela fé você já vendeu esta casa, você já vendeu este apartamento, este terreno, já saiu o dinheiro que estava retido. As portas já se abriram. Pela fé o Senhor está te libertando agora do crack, da maconha, da cocaína, do homossexualismo, das doenças. Pela fé se levante aí desta cama. Pela fé comece a andar. Pela fé volte a enxergar. O Senhor te dá vista agora. Pela fé, o tumor desaparece. Pela fé, em nome de Jesus, o câncer desaparece. O cisto, o mioma, os nódulos. Pela fé você está curada, curado, restaurado, restaurada. Pela fé eu abençoo o seu casamento. Pela fé você está restaurado. Pela fé a sua vida familiar está restaurada. Pela fé você vai reconstruir os muros da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Você quer entregar a vida a Jesus? Então aí onde você está, levante a sua mão e diga: eu confesso a Jesus Cristo como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Quem fez a oração foi o pastor Neilton Rocha. Deus abençoe a todos. Forte abraço.